treta do ano. Eu sou o Fábio Sacuda e esse é o Shio, numa edição especial para falar sobre a falência do grande nome dos anos 90 na animação japonesa, o estúdio Gainax, ou Gainax. A gente, né, passou os anos 90 chamando do jeito que a gente queria. Em dezembro de 2025, no dia 10, o estúdio Gainax finalmente terminou o processo de falência e hoje, dia 12 de manhã, o estúdio Cara do Hideaki Anno anunciou a falência e meio que aproveitou para dar uma alfinetada nas pessoas que causaram tudo aquilo. Esse anúncio não falava simplesmente de como as coisas aconteceram e por que a Gainax faliu, mas principalmente aproveitava para falar sobre a situação judicial, né, o processo que Hideaki Anno teve que mover contra a Gainax, onde ele criou provavelmente sua obra mais famosa, Shinseki Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Todas essas coisas vieram à tona e tiveram que acontecer para que as obras sobrevivessem mais do que a própria Gainax. Antes de mais nada, a gente tem que entender da onde surgiu a Gainax. Muito antes da Gainax existir, já havia um grupo de estudantes que se reuniram num círculo, né, o chamado clube, né, de universidade, onde eles conversavam muito sobre ficção científica, filmes, animação e acabaram criando um evento para reunir fãs de séries de tokusatsu, filmes de ficção científica. Desse evento surgiram várias pessoas que futuramente trabalharam com animação, com mangá, foram para TV, para o cinema, e muitos deles acabaram se reunindo e criando o que viria a ser a Gainax. No começo de tudo, eles fizeram pequenas produções exatamente para entreter o pessoal desses eventos. O mais notável foi uma fanfilme de Ultraman que era dirigido pelo Hideaki Anno, mas que teve vários problemas, demorou muito para ser feito. O Anno acabou sendo expulso da posição, ficava enrolando muito para entregar o trabalho. Mas de acordo com Toshio Okada, que foi o primeiro presidente da Gainax, o estúdio surgiu por causa de uma traição. Okada namorava uma menina na época e parece que ele arranjou uma outra menininha e acabou fazendo um grande vexame, mas parece que foi uma coisa tão grande que ele próprio fala que ele se sentiu a pessoa mais nojenta do mundo. Naquela época, todo mundo morava em Osaka, muito distante do centro cultural e econômico do Japão, que é Tóquio. Como esse episódio acabou quebrando todas as relações de Okada, ele decidiu que precisava ir embora e aproveitou para ir para Tóquio e tentar a vida lá, criando um estúdio ou alguma coisa que ele pudesse trabalhar com as coisas que ele gostava. Foi nessa época que um antigo amigo, Hiroyuki Yamaga, convidou ele para fundar um estúdio de animação em Tóquio, porque ele, que já havia trabalhado com animação amadora, queria muito subir na vida, ser mais do que simplesmente um diretorzinho de Osaka. Ele queria ir para Tóquio para depois tomar o mundo. Os dois foram para Tóquio totalmente desacreditados. Ninguém achava que eles iam dar certo. Okada usou suas conexões com a Bandai para literalmente implorar dinheiro. Assim eles lançaram Wings of Honiamise, que foi um longa-metragem, o primeiro longa-metragem da Gainax, e que acabou convencendo os outros a irem para Tóquio também trabalhar com eles.
Okada continuou como presidente da empresa por alguns anos, mas logo ele iria se desvencilhar e hoje ele é muito conhecido por ser um professor universitário que leciona exatamente sobre animação, anime, mangá, e ele tem um canal no YouTube muito bom que ele fala inclusive de bastidores, e é da onde eu tirei muitas histórias sobre a Gainax. E até basicamente o roteiro todo daquela história sobre o filho do Hayao Miyazaki também saiu do canal dele. Então começou uma dança das cadeiras para ver quem ficava como diretor, como presidente. Parece que a Gainax, apesar de ser uma empresa criada por amigos, sempre teve um clima meio estranho. Parece que as coisas não funcionavam muito bem lá dentro. Mais ou menos em 1990 começou uma pequena treta lá dentro que acabou culminando com demissão em massa, né, de alguns funcionários que criaram o estúdio Gonzo. Logo depois virá o lançamento de Evangelion, que acabou alavancando o nome do estúdio e tornando ele provavelmente o maior estúdio da época. E quem conhece Evangelion sabe, eles não sabiam gerir muito bem a grana, gastavam antes de terminar a série, e aí no final sempre precisavam terminar fazendo animação com palitinho. Ainda assim, todo o público os ovacionava, adorava tudo que eles faziam, e logo depois que Evangelion acabou e que Hideaki Anno anunciou que seu próximo anime de trabalho ia ser Karekano, praticamente uma mudança da água para o vinho, do shonen para o shoujo, pegando um material autoral e indo para uma adaptação e fazendo completamente diferente de tudo que tinham desenvolvido antes. Ainda assim o público abraçou, seguiu para Karekano da mesma forma que ficou em Evangelion, e isso perduraria por um bom tempo. No entanto, o clima ruim continuava e Hideaki Anno, em certo momento, chegou a se tornar diretor da Gainax, diretor da parte executiva, né? Ele era CEO, só que alegando que tinha muita divergência entre os diretores e que ele não conseguia trabalhar, ele pediu para ser rebaixado de novo e depois de um tempo acabou pedindo demissão da empresa que ele praticamente jogou pro topo. Hideaki Anno acabou fundando o estúdio Kara e pegando Evangelion de volta para si. Aparentemente, o direito de todos os materiais continuam atrelados aos seus criadores, sendo a Gainax mais ou menos que uma administradora. Então, apesar de a Gainax ainda administrar os royalties, Hideaki Anno tinha o direito de pegar a obra para si e retrabalhar, fazendo os 4 filmes de Evangelion que redefiniram toda a série e resolveram muito dos problemas. Mas aí a dança das cadeiras da Gainax continuou. E num desses momentos, Yamaga, aquele diretor que foi junto com o Okada para Tóquio e fundou a Gainax, acabou virando o presidente da empresa e contratando um CEO que viria causar a maior parte dos problemas vindouros da Gainax. Tomohiro Maki foi nomeado diretor da Gainax depois de um certo período sendo produtor, mas, sabe, produtor num período que a Gainax não estava produzindo muita coisa. De acordo com Okada, o grande problema é que Yamaga não tem um tato, não tem o dedo bom para escolher pessoas. E acabou pegando esse Maki, acreditando nele, entregando a Gainax, que acabou sendo tomada por ele e se tornando uma coisa completamente diferente do que a gente esperava de uma empresa de animação. Literalmente, porque com Maki, a Gainax começou a vender tomate e abriu um mercadinho, o Gainax Marché, que seria tipo a quitanda Gainax. Eu até tenho uma vaga lembrança de ir no mercado e olhar assim, e de repente na verdura está escrito Gainax com o símbolo da Gainax, e eu não sabia se aquilo lá era meio que uma apropriação de, sabe, alguém usando o nome sem ter os direitos. Mas realmente isso aconteceu, a Gainax foi usada, mas mais do que isso, nesse período também começou a surgir várias Gainaxes, a Gainax West, Gainax Kyoto, Gainax
sei lá, um monte de coisa. Cada um era tocada por um dos diretores da Gainax, a empresa mesmo, que eu fui descobrir agora fazendo pesquisa, fica aqui do lado, em Musashino. O grande negócio é que a Gainax já estava num processo de falência, já ia muito mal das pernas, e Maki ficava insistindo para não entrarem com o processo de falência, que ele ia dar um jeito e ia reerguer a empresa. Só que não parecia que isso ia acontecer, porque ele não entendia nada de animação, ele só estava fazendo um monte de coisa que ninguém entendia muito bem ao certo, até o dia que ele foi preso. Maki foi acusado de assédio pela mãe de uma menina que disse que ele usou o nome de Evangelion e da Gainax para fazer uma espécie de audição para meninas que queriam trabalhar como dubladoras. Essa menina foi para lá com essa intenção e ele acabou transformando ela em amante. Depois disso, descobriram que ele usava uma empresa chamada Gainax International para fazer esses eventos e muitas outras coisas que você costumaria atribuir a um serviço de máfia. Não vou dizer que é máfia, porque até aí coisas que eu li por aí eu não tenho certeza, mas aparentemente ele fazia esses concursos para aliciar meninas para outras coisas, fazia negócios não muito bacanas usando o nome tanto de Evangelion quanto da Gainax. E quando isso veio à tona, todo mundo de dentro da Gainax ficou sabendo pela primeira vez da existência desse ramo internacional e pôde perceber o quanto o Maki usou a Gainax como se fosse o seu próprio quintal para fazer o que bem entendia. De lá para cá, passou alguns anos e a Gainax trocou de cadeiras de novo, só que ainda assim o processo de falência não vinha. Durante esse período, Hiroyuki Yamaga continuava insistindo em não fazer acordo com o Hideaki Anno, e aí começou a surgir várias histórias sobre dinheiro que eles deviam para várias pessoas, inclusive para ex-funcionários, e um deles era o Anno. Hideaki Anno deixou a Gainax administrando os royalties de Evangelion, só que eles deveriam pagar para ele esses royalties e ficou por um grande período sem receber nem um tostão, para depois ouvir que eles não tinham dinheiro e, além disso, além de não poder pagar o dinheiro que eles deviam, eles ainda pediram mais uma quantia emprestada de ano. Todo mundo na mídia, os amigos, todo mundo falava por que ele emprestou dinheiro sabendo que eles já estavam devendo e não iam ter como pagar. Essa parte eu não sei se é verdade ou se é meio que uma brincadeira do Okada, mas ele fala que ele acabou fazendo isso porque foi exatamente no ano que ele lançou Shin Gojira. O filme fez tanto sucesso que encheu o rabo da cara de dinheiro que iria acabar aumentando muito os impostos que eles iam ter que pagar naquele ano. Então, se ele desse cerca de US$ 1 milhão para Gainax, ele poderia alegar que tomou esse prejuízo, então poderia abater isso dos impostos. Mas saindo do boato, o negócio é que a Gainax ficou devendo ainda mais dinheiro para Hideaki Anno, que acabou não só botando a Gainax no pau, como ainda meio que bloqueando todos os ativos da empresa. Só que aí acabou acontecendo um negócio que é a segunda grande traição de dentro da Gainax. A empresa começou a desmembrar todos os ativos e mandar para outras empresas. A Gainax West, Gainax alguma coisa, todo mundo estava com um pedacinho da Gainax, porque quando ela falisse, ao invés dos direitos voltarem para os autores, eles estariam nessas outras empresas. Quando o Hideaki Anno percebeu o que estava acontecendo, ele já entrou com uma medida judicial impedindo que essas coisas acontecessem e dando um puxão de orelha em Yamaga. Hideaki Anno entrou com outra ação judicial contra a Gainax, proibindo essa movimentação de ativos de forma indevida, culminando
ao pedido de falência em 2024. Mais de um ano depois do pedido de falência, o processo finalmente terminou e agora a Gainax faliu, vai deixar de existir e todos os ativos vão voltar para os criadores de cada obra. Foi por isso que a gente pôde ter um novo Paint Stocking with Gutter Belts e provavelmente a gente vai poder ter um Gunbuster 3, sei lá, alguma coisa sobre Nadia. Eu tive acesso aos dois processos que Hideaki Anno moveu contra a Gainax e, resumindo, o primeiro processo foi de ato fraudulento. A Gainax não podia fazer movimentos financeiros porque todo o seu dinheiro estava preso por uma ação judicial. E eles participaram de algumas movimentações dos ativos, vendendo para terceiros, que seria, no caso, essas outras empresas, onde eles pretendiam esconder as obras dos autores e não devolver os direitos. O processo terminou com os dois admitindo culpa e a vítima, Hideaki Anno, né, o estúdio Kara, entrou em um acordo com eles e foi fim de caso. O segundo processo foi sobre danos e garantia. A Kara aparentemente fez um contrato com a Gainax garantindo alguns direitos sobre materiais da Gainax durante o processo que ela movia. A gente percebe a má índole da diretoria da Gainax. Não importa quem estava sentado na cadeira, sempre tinha alguma coisa errada acontecendo. E no final das contas, até tentaram desviar o direito autoral das obras e os bens materiais, tipo os originais, os rolos de filmes da época, essas coisas, para não devolver para quem realmente trabalhou naquilo e que entende o real valor do material artístico. No fim, a Gainax faliu, encerrando um legado de mais de 40 anos, sendo um dos maiores estúdios de animação do Japão, e não só um estúdio de animação qualquer, um estúdio que nasceu dos fãs, de pessoas que amam a animação e a ficção científica e que chegaram lá e se tornaram lendas. Ele era um sonho para todo amante da animação japonesa. No final, depois de divulgar os documentos sobre essa batalha judicial e dar como encerrado o assunto da Gainax, a Cara anunciou que vai defender todos esses direitos e preservar as obras que a Gainax criou, apesar de todos os problemas, e dar um destino digno, justo, para todas essas obras que ficaram no coração de todos os amantes desse estúdio. A pior parte dessa história foi uma pequena frase que aparece na declaração da Cara, onde Hideaki Anno diz: aquele que eu acreditava ser meu amigo desde a faculdade, o Sr. Hiroyuki Yamaga. Isso nos mostra que, além de todo o desgaste da empresa com os funcionários e tudo isso, teve principalmente o fim da inocência daquele período em que todo mundo gostava da mesma coisa e só queria sonhar com um futuro onde eles pudessem brilhar. A história da Gainax, que começa com jovens sonhadores e termina com corrupção, desvios, traições, só nos mostra o quanto o sucesso de Evangelion foi decisivo para mudar toda a história desse grupo de amigos e levar eles ao precipício criado por uma montanha de dinheiro. Então, o que você achou dessa história? Comenta aí se você tem alguma série da Gainax que entrou na sua vida para nunca mais sair do seu coração. E não se esquece, curte, compartilha, espalha a palavra. E não só isso, assiste meus shorts. Não tô falando esses shorts eu não mostro. Mas eu tô falando dos shorts, dos vídeos curtos que eu tô fazendo tanto lá no Tico e Teco quanto aqui no YouTube. Pra mim é uma coisa muito difícil porque eu falo muito e meus vídeos são sempre muito longos. Tô dando o meu melhor pra fazer uma edição que caiba em 3 minutos. Então é isso, até a próxima. Falou! E o Hideaki Anno foi lá com a cara e a coragem e resolveu o problema.